Vamos então agora começar juntos. Eu gostaria de começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um encontro, mais uma noite que estamos juntos buscando a nossa caminhada cristã, buscando realmente algo que possa sustentar nossa vida, nossa fé, que possamos vencer todas as fraquezas, contradições de nossa vida. Que Teu Espírito Santo esteja conosco nesta noite, que ilumine o nosso falar, o nosso entender, e que possa nos dar a graça de produzir frutos de sabedoria, né, de luz, para que nossa vida possa ser mais serena, mais rica, que a nossa fé possa ter realmente a força de conduzir nossas vidas. Rezamos pedindo a intercessão daquela que acolheu plenamente a graça de Deus, por isso é a cheia de graça, e aquela que guardava tudo no seu coração. Rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, então vamos continuar, né, nossa caminhada. Olha, já fizemos bastante encontros, né? Nem imaginava que poderíamos caminhar tanto, mas é muito prazeroso poder estar juntos. Peço sempre que nos comentários possa deixar sua opinião, eventualmente uma pergunta. Estou sozinho também hoje, sem a nossa equipe, e no caso, por minha causa, que hoje não tinha condição de sair, uma inflamação me deixou aqui em casa, mas então, mais uma vez, não, como segunda passada, não tenho apoio da equipe, as músicas do Davi, né, a segurança que me dá o Wender, René, acompanhando a transmissão, mas vocês também me dão segurança, né? Então, vamos lá, caminhar, crescer. Eu queria mesmo hoje retomar a nossa caminhada a partir do último encontro, não sei se todo mundo estava, mas a gente falou da palavra, do grande dom que é a palavra de Deus. Mas a palavra que Deus nos deu, a nossa capacidade de falar e poder usar a palavra como instrumento de amor, de misericórdia, de compreensão, né? Então vocês devem lembrar, né, como é importante. Eu disse que pelo uso da palavra o ser humano, né, se aproxima muito à imagem de Deus. Somos aqueles que em toda a criação, no meio dessa maravilhosa criação, recebemos esse dom que nos assemelha muito a Deus. Deus realizou sua criação com a sua palavra. E nós também podemos usar a nossa palavra como um poderoso instrumento de amor, de família, de comunidade, de união, de fraternidade. E queria lembrar e falar uma pequena coisa que talvez eu não consegui falar no último encontro, sobre família, a palavra dentro da família. Acontece que dentro da nossa casa, naquele lugar onde nós nos sentimos seguros, temos relações estáveis, muito seguras, né? Apesar que nem sempre são maravilhosas, mas é o lugar onde a gente se sente tranquilo, se sente bem, e talvez não precisamos usar nenhum tipo de máscara, não pelo Covid-19, mas mesmo aquela máscara de quem não se manifesta sinceramente com os outros. Mas eu percebo que muitas vezes na família, exatamente para ser um lugar onde a gente se sente bem, se sente seguro, tem a certeza, né, de estar no lugar onde pode amar e é amado, e às vezes a gente, por incrível que pareça, nós é dentro de casa que falamos mais nervosos, que falamos às vezes com agressividade, que temos um uso da palavra que nem sempre nos ajuda
a ser família. Não sei por que a gente é assim. Não sei por que dentro do clima de uma família, do lugar, do lar, onde a gente está na própria casa, que às vezes nós nos tratamos, né? E nos amamos na certeza que sempre seremos amados, ou nos acostumamos a usar a palavra de uma forma às vezes errada, com pouco respeito, com agressividade, né? Com dureza. Né? Então, queria hoje terminar o encontro de segunda-feira passada lembrando isso. Vamos, dentro de casa, fazer da palavra que usamos, da maneira de falar, né? Vamos fazer disso realmente um instrumento de vida, de família, de comunhão. Quando a gente não está afim de falar, quando a gente não está se sentindo bem, é melhor que fique quieto, né? Do que se jogar uma palavra dura, uma palavra agressiva, às vezes, jogar em cima dos outros, né? A nossa palavra não muito boa. Lembrando que dissemos, que falei na segunda-feira passada, que às vezes a gente fala, não, mas padre, eu falei de boca para fora, não foi nada de verdadeiro. Cuidado, cuidado. Que uma vez que a palavra sai, ela produz seus efeitos. Talvez você falou com superficialidade, aquilo que disse não tinha um real conteúdo no seu coração, mas às vezes a pessoa assim o percebe. Né? Então, o diálogo entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, né? Que seja sempre com uma palavra que a gente possa realmente usar, né? Fazer uso da nossa palavra e não simplesmente soltar aquilo que nos dá na cabeça naquela hora ou porque ficamos irritados por alguma coisa, a gente vai, né, se machucando. Vamos aprender a usar bem a nossa palavra. Então, acho muito importante que a gente consiga realizar isso dentro de casa. Uma palavra a serviço do respeito, do carinho, da atenção, da compreensão, né, e daquele clima gostoso que deve ser uma família. Tá bom, o encontro de hoje, eu poderia, enquanto isso, novamente, boa noite àqueles que estão me cumprimentando, eu dou uma espiada aqui nas mensagens, uma boa noite a todos vocês, mas hoje eu falaria, quando podemos que seja espiritualidade do dia a dia. Falávamos de muitas coisas, tivemos muito encontro sobre o amor que é sempre dar, é doação, não é cobrar amor, mas doar amor. Falamos do amor que é cuidado, que é responsabilidade, que é respeito, que é conhecimento. Né? Falamos de muitas coisas bonitas, falamos do dom da palavra no último encontro, mas a partir daquele texto de Santiago sobre a língua, que às vezes é realmente algo difícil de controlar. Né? E hoje eu queria falar então de algumas atitudes práticas que são necessárias para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, para uma vida, como posso dizer, mais serena, né? Onde a gente possa realmente fazer de cada dia um degrau no nosso crescimento, na nossa realização, na nossa serenidade pessoal, na nossa vida cristã. Então, alguns pontos que eu acho fundamentais, que eu acho importantes, né? Então, o primeiro ponto que queria tocar hoje e falar disso com vocês é a questão dos sentimentos. Na nossa mente pode acontecer de tudo, dentro daquilo que a vida pode me proporcionar, os momentos da vida, eu posso me irritar, posso ficar nervoso, pode me dar vontade, né, sozinho. Quantas vezes já, igual um idiota, briguei com o computador, a gente dá vontade, né, de bater nele, a gente fica irritado, porque não está funcionando direito, né? A gente tem reações que às vezes até nos surpreendem, né?
E as reações é assim, sempre carregam algum tipo de sentimento. Então, a primeira fala de hoje, o primeiro ponto que queria ver, tanto, né, se estamos sozinhos, se estamos com pessoas, se a gente reage a alguma situação, que a gente possa fazer discernimento dos sentimentos. O sentimento é algo que se abriga no nosso coração, né? Quando a gente para o coração. Então, o centro da nossa pessoa, aquele centro, né, aquela força vital que determina depois meus comportamentos, né, porque eu vou expressar aquilo que sinto dentro de mim na minha maneira de agir, na minha maneira de ser, né? Então, é importante que a gente faça um discernimento de todos os sentimentos. Então, eu posso sim viver um momento que me passa na cabeça ou no coração, né, um sentimento horrível, desejo de arrebentar com alguém, desejo de falar para destruir uma pessoa, para realmente humilhar, ofender. Pode ser que me venha isso numa situação de vida onde eu me senti ofendido, me senti desrespeitado, ou até em momentos diferentes, tipo no trânsito, né, quando acontece algo errado, aquela vontade. Bom, enfim, pode me acontecer, mas aí, nesse momento, eu tenho então que agir como um adulto, agir como um cristão, agir como uma pessoa que não quer ser dominado por tudo que lhe passa na mente, no coração, mas uma pessoa que quer decidir que tipo de pode morar no meu coração. Para que tipo de sentimento eu vou dar cidadania. E ele vai ficar cidadão dentro de mim, aquele sentimento bom. Então, no discernimento dos sentimentos, temos que atuar, primeiro, a proibição. Não posso aceitar que sentimentos negativos possam conduzir a minha vida. Então, pode me acontecer, posso sentir naquele momento, aí eu viro dono da minha vida, eu viro dono do meu jeito de ser, eu escolhi de ser alguém nessa vida, alguém que não usa violência, alguém que não se vinga, alguém que não transmite raiva, rancores, alguém que não se deixa dominar pela inveja, pela cobiça, enfim. Aí eu vou excluindo esse tipo de sentimento. Isto é, eu senti, mas não acolhi. Eu senti, me veio aquele momento, aquele ímpeto, aquela vontade, mas eu me segurei, né? Eu fiz o meu discernimento e deixei que esse sentimento pudesse entrar na minha vida, né? Uma imagem que a gente usa, inclusive usou Santiago, quando falou de certo tipo de línguas, né? De falar, que são como um veneno mortífero. É de fato, tem sentimentos que não adianta eu dar culpa ao outro, mas se eu deixo abrigar o meu coração, aquilo é um veneno para mim, certo? Então, se eu tiver um sentimento de ódio, e eu acolher esse sentimento, eu abrigar esse sentimento e dar espaço para ele, esse sentimento vai destruir, vai envenenar a minha vida. Agora, interessante, qualquer tipo de veneno, dentro da sua garrafinha, do seu potinho, né, ele não faz mal para ninguém. Ele não faz mal para ninguém. O veneno me faz mal a partir do momento que eu tomo. E assim é para muitos sentimentos, começando pelo ódio, que ele vai me destruir a partir do momento que eu vou beber esse veneno. Então, talvez me apareça na vida, eu vejo esse potinho de veneno, mas eu vou decidir de fazer com que aquele veneno fique lá na sua garrafinha, no seu pote,
E isso não vai me dar problema, ele não vai me envenenar, só se eu decidir de tomar. Então, isso é muito importante, né? É muito importante que a gente faça esse discernimento e que a gente não deixe abrigar no nosso coração, na nossa mente, no nosso pensamento, né? Todo tipo de sentimento destruidor, negativo, agressivo, de violência. E aqui vale lembrar novamente aquilo que já falei muitas vezes, inclusive em algumas homilias, mas vale a pena repetir. Na vida nós precisamos aprender a agir. Então eu vou agir segundo o meu padrão de vida, meu padrão de comportamento, aquilo que achei que é bom que eu tenho que viver. Então vai ser o meu agir, uma minha ação. Agora, se a gente reage, claro que nós reagimos com as pessoas, mas se a gente vive como reação, sempre reagindo a tudo que me acontece. Então a pessoa me ofendeu, eu vou ofender, vou reagir, ofender mais ainda. A pessoa ficou indiferente comigo, não me dá valor, eu vou reagir, em lugar de agir da maneira que eu acredito que deve se agir, deve se amar uma pessoa, deve se curtir uma amizade, tratar bem uma amizade, uma pessoa da minha comunidade, da minha família. Eu vou reagindo aos males que recebo, então vou respondendo mal por mal e a minha vida vira um inferno, porque eu nunca serei senhor da minha vida. Sempre os outros vão me dominar. Por quê? Porque eu me acostumei simplesmente a reagir àquilo que recebo. Não assumir uma postura de agir, né, segundo aquilo que eu quero, segundo aquilo que eu escolhi para a minha vida, segundo aquilo que Jesus no Evangelho passou para mim. Então eu decidi. Se eu decidir, né, que eu tenho que tratar as pessoas com atenção, com carinho, eu não vou mudar essa decisão porque os outros são diferentes, ou porque uma pessoa na rua é mal educado, ou porque uma pessoa no trânsito faz o que não deve. Não, eu vou continuar sendo aquele Graciano, aquela pessoa que eu decidi de ser, porque eu achei que aquilo que me faz bem, aquilo que me faz crescer, aquilo que vai me tornar uma pessoa, né, do jeito que eu quero, do jeito do que o meu projeto de vida, de cristão, de amigo, de pessoa dentro da família, dentro da comunidade, com meus colegas de trabalho, eu quero ser aquela pessoa, né? Então, eu não posso me entregar e me deixar desviar os meus comportamentos devido àquilo que eu recebo e sempre me deixar condicionar por aquilo. Aliás, em tudo, gente, viu? Em tudo. E quem vive dependendo da opinião do outro, agora estou ampliando um pouco o discurso, abrindo uma parêntese. Quem se torna escravo e vai amarrar a sua felicidade, a sua paz, a sua serenidade, aquilo que os outros fazem e pensam, ele se colocou num caminho muito perigoso. Muito perigoso. Eu não posso depender da opinião dos outros. Eu tenho que descobrir meu jeito de ser, eu tenho que me construir, eu tenho que me aceitar, eu tenho que me amar do jeito que eu sou, e não posso ficar toda vez que algo dá errado, eu me questionando. É claro que uma reação de outras pessoas às vezes me ajuda a crescer, né? Mas eu não posso viver para agradar os outros, né? Eu não posso viver para agradar a opinião dos outros, e com isso não significa que a gente é indiferente ao grupo, que a gente é indiferente às pessoas que estão ao nosso redor, mas eu também não posso me prender a isso. Eu vou dar o valor certo, né, nas pessoas, mas eu não posso me prender a isso. Então, gente, primeiro ponto, discernir os sentimentos. Então, não aceitar, não dar morada
dentro do meu coração a sentimentos negativos e, ao contrário, incentivar todos os sentimentos positivos de compaixão, de misericórdia, de solidariedade. Esses sim que devem morar dentro de nós, e a gente reza, quando reza Jesus manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Então eu sim quero aceitar, quero viver e quero morar dentro de mim, dentro do meu coração, esses sentimentos positivos, sentimentos bons que vão construir minha vida, que vão construir a vida da minha família e da minha comunidade. Com isso, fechando esse primeiro ponto sobre discernir os sentimentos que a gente aceita, quero terminar assim. A maioria de nós não fomos educados para isso. A gente se deixa, muitas vezes, levar por todo tipo de sentimento, de reação. Não fomos acostumados a entender que a gente tem que fazer um trabalho em relação a isso. Não podemos agir com tudo que nos dá na cabeça. Não podemos aceitar, né, todo tipo de reação que acontece. A maioria das pessoas somos assim. Então, a gente às vezes vê uma pessoa na igreja, depois que comunga, e fica admirado. Olha a pessoa, olha que bonito. Acabou de comungar, foi para o lugar dele, ajoelhou, está rezando, está falando com Deus, né? E depois vem numa outra situação, se assusta. Você vê uma pessoa, nossa, totalmente que reage de uma maneira agressiva por causa do nada. Então a gente tem que aprender sim. Aprender sim. Não é difícil, não é impossível. Claro que a gente não pode viver de uma maneira instintiva, fazendo tudo que tem na cabeça, tudo que bate no coração, tudo. Mas a gente tem que se educar. Se educar. É uma maneira para aprender a amar e para viver a escolha do amor, que é a escolha fundamental do Evangelho. Amar a Deus e amar o nosso próximo. Nós precisamos nos educar, nós precisamos caminhar com isso. Nós precisamos crescer com isso, tá bom? Então tá aqui, primeiro ponto. E o segundo ponto é sobre essa espiritualidade do dia a dia. Isto é, falamos tanta coisa bonita, inclusive nos nossos encontros, né, já dissemos tantas coisas importantes na nossa vida. Agora, como viver no dia a dia? Segundo ponto. Primeiro, então, discernimento dos sentimentos. Segundo ponto é aprender a ter disciplina. É parecido ao primeiro, mas nesse caso é um pouco mais amplo, né? Na vida, de fato, eu nunca serei bom em nenhuma coisa se eu não tiver disciplina, se eu não tiver um método, uma maneira de me aplicar, de aprender. Isso vale para tudo. Pode pensar no canto, por exemplo. Se alguém quer cantar, tem que se disciplinar na arte de cantar. Tem que aprender, superar seus defeitos, aprender a impostar a voz, aprender a usar bem a voz, a se afinar, né, em tudo que faz, dar sentimento na voz quando canta, enfim. Um músico, se não tiver disciplina, não tem música, não tem harmonia, não tem como. Então, a gente pensa também, né, a coisas que hoje buscamos muito, né, por exemplo, a atividade física. Se a gente aprendeu que a atividade física é importante para a nossa saúde, para ajudar nosso coração a funcionar melhor, nossos pulmões, todo o nosso corpo, então nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos isso ter um método e realmente nos aplicar naquele exercício. Vamos esperar o dia que dá vontade, não vai chegar nunca. O dia que estou bem disposto, não, é a disciplina, isto é,
Eu marquei aquele horário, vou fazer o meu exercício. Né? Outro exemplo são os regimes. Né? Nosso regime para emagrecer começa sempre amanhã, porque amanhã nunca chega. Eu estou sempre vivendo o hoje. Isso vamos falar depois também, a importância do hoje. E como eu vivo meu hoje, eu não vivo meu amanhã. Amanhã não chegou ainda. Então, muitos regimes e muitos compromissos da nossa vida são sempre amanhã, um amanhã que nunca chega, tem que ser hoje. Então, disciplina é fazer as coisas no hoje, é fazer as coisas no momento importante. Como todos nós, a maioria das pessoas, tem um trabalho disciplinado, porque o trabalho é feito numa empresa, é feito no banco, é feito em outro lugar onde tem horário, onde tem comportamentos, regras. Então, todos nós somos submetidos a isso. Então, quando a gente volta para casa depois de um dia de trabalho, parece que às vezes temos uma reação meio infantil, né? Não querendo mais saber de nada, se jogar no sofá, né? E simplesmente, né, querer que todo mundo compreenda que eu já cansei, que não quero mais saber de nada. Tudo bem, pode até ser, mas é importante que a gente saiba se dar uma disciplina de organização, de momentos certos, como disse antes, no primeiro ponto, por exemplo, tipo de sentimento que eu posso aceitar, que não posso aceitar, maneira de falar que eu posso ter, não posso ter. Então, tudo tem que ter disciplina. Não é porque eu estou cansado e que eu vou, então, abrir mão das minhas escolhas e daquilo que está, né, dando à minha vida um impulso muito bonito, está dando qualidade à minha vida, ao meu jeito de ser. Né? Então, isso é muito, muito importante, né? Que a gente saiba ter disciplina. Então, por exemplo, padre, como é que a gente consegue rezar e ter mesmo uma prática de oração diária, um contato com Deus diário, um contato com a palavra de Deus? Como que eu faço para fazer isso? É fazendo. Padre, como é que eu faço rezando? Rezar, reza. Reza, toma a decisão, reza. Escolhe a tua hora, os teus 5, 10, 15 minutos, 20. A vida é assim em muitas coisas. Né? Precisa tomar a decisão, então isso se chama disciplina. Né? Enquanto muitas músicas, né? Às vezes a própria cultura, às vezes brincando, às vezes seriamente, né? Quem empurrar a vida com a barriga, deixa a vida me levar. Não, a vida não vai te levar, constrói tua vida. Então, isso é disciplina, disciplina de momentos de oração, disciplina na parte física, no que eu preciso, disciplina na alimentação. A vida é assim. Eu estou perante algo muito gostoso, um doce muito bom, né? Um chocolate, uma torta, sei lá o que, um sorvete, e eu vou optar. Se eu tomar aquele sorvete, tudo bem, vou ter um prazer, uma alegria naquele momento, naquele minuto, naqueles 2 minutos que eu demoro para comer um sorvete. Mas se eu renunciar a esse sorvete porque alguém me proibiu, porque sei que eu não posso, eu lá na frente vou estar melhor, vou estar mais feliz. Né? Então, às vezes a gente tem que fazer essa escolha, né? Tem que fazer essa escolha do que é realmente melhor para mim. E às vezes por um prazer imediato, por um prazer de um momento, e já vou mudar de exemplo, por exemplo, de soltar uma palavra quando a gente fala, agora me ouviu. Agora falei para falar, arrebentei, torrei o cara, ele mereceu. Eu tive aquela satisfação naquele momento de me sentir por cima, de ter
achado que arrebentei, que coloquei o cara no seu devido lugar, mas talvez, ao longo prazo, eu perdi uma amizade. Eu perdi o respeito de uma pessoa. Eu fiz algo que me condicionou, né? Então, isso é para muitas decisões, e a gente sempre tem que se pensar. Tudo bem, nesse momento é bom para mim, e lá na frente, e as consequências? Voltando na questão da nossa palavra, do jeito de falar, das coisas que eu posso, não posso falar, sempre tem que ter esse discernimento. Tá bom, lembra, né? Aquilo que eu falo é verdadeiro, aquilo que eu falo vai me tornar melhor, lembra que refletimos segunda-feira passada, é necessário marcar as consequências, falando isso vai acontecer isso. Se eu falar isso naquele momento com aquela pessoa, as consequências vão ser essas. Então, a disciplina para a gente não fazer tudo de qualquer coisa, tudo, né, de uma maneira assim, mas tem que dar na cabeça, me deu vontade, falei, tinha que falar, agora estou melhor. Não é verdade. Você pode se sentir melhor alguns minutos. E depois vai começar aquele processo de arrependimento e vai pensar por que falei aquilo, por que falei daquele jeito, e não tem como voltar atrás, né? Então, isso é só uma disciplina, né? Sou uma pessoa que realmente, dentro de um processo sereno, disciplina, não estou falando de angústia, não estou falando de exagerar, mas de exagerar na exigência de tudo que eu posso ser, de tudo que eu posso fazer, mas é claro que também a gente não pode deixar tudo a Deus dará e fazer as coisas do jeito que dá na cabeça. Então, o primeiro ponto era discernir discernir os sentimentos. O segundo, ter disciplina em tudo. Realmente me aplicar na vida. Decidir que tipo de pessoa eu sou, que tipo de sentimento vivo, que maneira eu tenho de falar, de me comunicar, mesmo quando isso é difícil. Decidir de agir na minha vida, agir sendo aquilo que eu pensei que tenho que ser. E não simplesmente reagindo, sempre reagindo às coisas negativas que eu recebo, respondendo com mais negativas, então me tornando parte de um processo que vai destruir minha vida, que nunca vou ser o que eu quero, porque sempre vou depender de outros, né? E muito bem, não sei, né? Se está dando tudo certo por aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Se tem alguma coisa aqui. Muita gente acompanhando, gente. Obrigado, viu? Obrigado, nós estamos juntos. Obrigado, sim, porque, claro, me faz. É uma alegria estar com vocês, mas me dá muita mais alegria se realmente eu posso perceber que vocês têm esse desejo, como eu tenho, de nos melhorar como pessoas, né? De assumir realmente nossa vida, assumir realmente aqueles que queremos ser. Terceiro ponto importantíssimo para uma espiritualidade do dia a dia, né? Isso é como que eu vou viver minha espiritualidade no dia, em todos os momentos, é aprender a viver o momento presente. Se vocês podem ter uma caneta para anotar, vamos anotar hoje esse versículo do Evangelho de Mateus, uma fala de Jesus, no capítulo 6, versículo 34. Repetindo, Mateus, capítulo 6, versículo 34. Olha aqui Jesus fala. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta a sua dificuldade. É a palavra mais clara de Jesus sobre isso, e a partir daí, muitos cristãos, a partir de Santo Agostinho, que olha, é rei
bastante tempo atrás, dos primeiros séculos da igreja, desenvolvemos uma espiritualidade, uma maneira de ser que nos enraiza no momento presente, no momento que vivemos. E para entender a importância disso, a gente tem que olhar um pouquinho, então, os dois pontos que nos tiram dessa vivência do presente, do momento presente, que é o passado e que é o futuro. Começando a dizer do passado, que mais ou menos, aqui estou vendo a lista de quem está acompanhando, né? Temos muitos de nós que já passamos dos 20, né? Dos 30, dos 40, dos 50. E quando a gente começa a adquirir muita experiência, nós temos uma tendência quase instintiva, não sei, de idealizar o passado. Então a gente vive quase eternamente de uma saudade de um tempo que não volta mais, não aceitando o tempo, a maneira que as coisas acontecem hoje, dizendo, quando eu morava na roça, quando era assim, mais respeito, as pessoas eram mais sinceras, as pessoas não eram tão gananciosas como hoje, que são até coisas verdadeiras, mas também verdade é que o nosso passado não era tão perfeito assim. Então, depois de uma certa idade, temos uma tendência a dizer que tudo do nosso passado, era melhor. Então, o cantor do meu tempo, da minha adolescência, mas não tem para ele, não tem. É o melhor de todos, a música daquele tempo, os anos 60, nossa, que maravilha, olha, que não precisa deixar de gostar dessas coisas. O problema é se amarrar afetivamente a um tempo que não existe mais. E estou falando em termos culturais. E o meu passado pessoal, né? Então, às vezes, nós podemos viver tão amarrados ao passado que não somos capazes de viver o nosso presente, de aproveitar o nosso presente. Olha, o passado, tempo que passou, não volta mais. Concorda comigo? Ninguém vai mudar o que foi. Tantas coisas mais bonitas e as coisas que na minha vida não gostei do como aconteceram. Ou simplesmente não gostei de ter acontecido. Então, tem algo do passado que sempre volta para atrapalhar o nosso presente. Tem algo do passado que me faz com que hoje, em lugar de ser uma pessoa positiva, uma pessoa que constrói sua vida, que ajuda os seus próximos a ter um olhar construtivo com a vida, aí gera muita reclamação. O passado de negativo pode ter traumas, pode carregar mágoas que nunca são saradas, né? Então a gente tem que entender, como sabemos muito bem, que ninguém muda o que já passou. Então o passado não está em nossas mãos. Ele já aconteceu. Claro, o passado carrega uma riqueza, várias. Carrega a experiência, carrega o aprendizado. O passado é a minha raiz, me deixa dentro de uma história, faz com que a minha vida seja um percurso, né? Então, tem algo positivo, inclusive os erros. Os erros, gente. A gente fala que errar é humano, mas a gente não acredita nisso. Errar é humano mesmo. Isto é, para ser humano eu preciso errar. Preciso errar. E se a gente tem uma visão certa do erro, o erro acaba sendo aquele degrau que me prepara o próximo acerto. O erro acaba sendo aquele instrumento de crescimento. Claro, se eu aprendo com ele. Tantos erros do passado me fizeram tomar decisões melhores.
Mas a gente não pode viver amarrado. Ah, se eu tivesse nascido em outro lugar. Ah, se a minha família fosse. Ah, se eu tivesse estudado outra faculdade. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu tivesse, né, entrado na aula de piano quando eu tinha 10 anos, aí hoje seria um pianista, adoraria. Não. O que foi, foi. Né? Então, a gente não pode se amarrar a isso. Então, nós temos uma dificuldade de aceitar as mudanças. Em lugar de olhar para o lado positivo do nosso passado, às vezes nos apegamos demais às coisas que não podem voltar. Eu lembro fazer parte de uma comunidade e fazia parte de um grupo que trabalhava nos computadores muito tempo atrás. Estou falando final dos anos 80. E eu me lembro, nessa nossa equipe, que era de 7, 8 pessoas, quando chegou o mouse, esse bendito mouse aqui, ó, a reação do pessoal, a reação das meninas que trabalhavam comigo, jamais vamos aprender a usar isso. Como que pode usar isso? Não é impossível. Isso é difícil demais. Olha, essa coisa que mais usamos hoje, coisa mais fácil do mundo. Mas quando ele veio para e nos ensinou a largar o teclado para fazer as coisas com o mouse, no início me lembro a reação das pessoas. Ou quando, para quem trabalha, é apresentado um novo software para acompanhar o seu trabalho, nós temos uma reação muito grande às mudanças, mudanças na igreja, mudanças na liturgia, mudanças em tantas coisas, a mudança dos próprios filhos, a mudança de cultura, a mudança dos tempos. Então, até a neurociência, os neurocientistas dizem que essa é uma tendência. Eu estava lendo a respeito disso algum dia atrás, vi algo muito interessante. Parece que o nosso é uma máquina que trabalha com eficácia. O nosso cérebro é uma máquina eficaz, então ele tende a fazer o maior trabalho com menos esforço e com menos energia. Portanto, tudo que a gente já conhece, tudo que a gente repete, cria aquilo que nós chamamos a zona de conforto do nosso cérebro. A zona de conforto. Então, tudo que é repetido, tudo que é organizado, tudo. Né, eu deito sempre na mesma hora, levanto sempre à mesma hora, mais ou menos me alimento do mesmo jeito. Eu tenho tudo que eu já conheço, tudo que meus neurônios já aprenderam. O cérebro faz com que, né, de uma parte, faz com que eu me mantenha nisso, porque ele trabalha menos e a gente se sente melhor, psicologicamente, mais tranquilo, até o nosso corpo parece se sentir melhor. Então, nós entramos naquela famosa zona de conforto, né, que existe para muitas coisas, né, inclusive na nossa vida. Agora, vocês talvez possam até ficar sobre o que vou dizer agora, mas tudo aquilo que me tranquiliza, ele me afasta da minha realização. Tudo aquilo que me deixa confortável, que me deixa tranquilo, ele me vai parar o meu crescimento. E o cérebro, como já disse, então, parece que nos dá essa tendência de buscar sempre a nossa zona de conforto, a nossa tranquilidade. Mas então, tudo que me faz, né, sempre ficar tranquilo, sossegado, naquilo que eu já sei, naquilo que eu já fiz, naquilo que já cantei, naquilo que já comi, naquilo que já vesti. Tudo isso acaba, porém,
me tirando realmente a capacidade de analisar, de crescer e de buscar vida. Então, na verdade, por quanto a gente não gosta, o que vai fazer crescer nossa vida, né, é a crise, é o momento de crise. É o momento de crise que revela as pessoas. É o momento de crise que revela quem realmente somos. É essa pandemia, por exemplo, essa grande crise que está fazendo com que a gente tenha que se virar, tenha que aprender novas atitudes, tenha que aprender novos sentimentos. Então, na verdade, são os momentos de crise que nos fazem crescer realmente. E a crise é exatamente aquilo que me acontece no presente, no presente. Então, por exemplo, uma situação de conforto dentro da nossa experiência de comunidade, da experiência de vida cristã. A região de conforto é a pessoa vai todo domingo, pratica a sua Semana Santa, confessa de vez em quando, batiza a criança na igreja. Todo esse conjunto de coisas que estruturam a nossa fé, nos dão a impressão de sermos cristãos, católicos, praticantes. Né? Agora, nessa situação de conforto, que eu conheço há muito tempo, que eu esquematizei, de repente vem um italianinho baixinho, invocado, um padre italiano, que falou que você não gostaria de ser catequista? Você não gostaria de entrar na pastoral da partilha? Olha que casal bonito que vocês são, você não gostaria de me ajudar para preparar os noivos? Você não gostaria de visitar os doentes? Isto é, um convite abre uma crise no seu coração, na sua mente. Porque aquilo que parecia tudo certinho, né? Aquela vida que você considerava uma vida cristã, católica, quase perfeita, ela recebe uma nova provocação. Aí você é chamado naquele momento da sua vida. Não adianta você falar, tem gente que me procura, às vezes é engraçado, sabe? Tem gente que fala comigo e encontra em algum lugar, algum jantar, né? Pessoas que. E quase para dizer assim, padre, eu já fui coroína, sabe, padre? Eu já fui coroína, tipo, para dizer, estou com crédito, padre, perante Deus, eu já fui coroína, mas né, a nossa vida depende do cristão que eu sou hoje. Então, voltando ao exemplo, eu já fiz isso com muitas pessoas. Tem pessoas que topam, agradeçam, entram na pastoral, aceitam ser ministro da Eucaristia, aceitam isso, aquilo, não sabem realmente tudo que isso vai trazer na vida dele, de novo, mas ele resolve a crise daquele momento, aquela surpresa com alegria. Alguns têm um pouco de dificuldade, mas depois aceitam e agradecem. Mas tem um terceiro tipo de pessoa que some, que simplesmente afasta da comunidade, já me aconteceu várias vezes, porque eu fiz um convite para eles dar um passo a mais. E na crise que se gerou, eles acharam que era demais e resolveram, então, sumir, né? Mudar de comunidade, mudar de paróquia, porque não quiseram ou não tinham condição, né? Não estou fazendo julgamento, pelo amor de Deus. Mas a vida é assim, entendeu? É a crise, é aquele momento novo. Né? E mesmo depois que a pessoa entra na pastoral, às vezes ela começa a participar de algo que não participava, um encontro de casais, um retiro, uma pregação, uma formação. Aí a pessoa que nunca tinha imaginado como era importante que a gente tivesse um coração aberto em relação, por exemplo, aos excluídos, aos pobres, a quem precisa, entra na tua vida um valor novo e você não sabe ficar mais indiferente. Mas quando você descobriu isso, foi uma pequena crise, porque te tirou daquele conforto
que você só pensava em você, só pensava nas pessoas que você ama, certo? Então, olha, o momento presente, então, é isso aí, né? A crise na vida nos ajuda muito, mas o momento presente, então, é a gente ficar focado. Pensa bem, pensa bem. Quando que chega o futuro? Nunca, nunca. Claro, hoje, eu, com 63 anos, sou o futuro, realizo o futuro de quando tinha 40. Mas eu não posso ver isso, porque hoje eu estou no meu presente. Que dia que chega o amanhã? Nunca. Porque a gente só vive o hoje. Aliás, eu estou vivo porque estou no meu hoje, estou no meu presente. Eu nunca estou no meu passado e nunca estou no meu amanhã, no meu futuro. A gente vive no presente. Esse presente que me dá a oportunidade de construir a minha vida. Sobre o passado eu não posso agir mais, mas sobre o meu futuro, sobre o amanhã, depende das escolhas do meu presente. Claro que aquilo que eu vou decidir hoje, aquilo que eu vou falar hoje, vai dar uma qualidade ao meu amanhã. Então, na decisão de hoje, eu preparo o meu amanhã, mas eu sou vivo hoje. O futuro nunca chega. O amanhã nunca chega, porque eu sempre estarei no hoje. Sempre estarei vivendo o meu momento presente. Portanto, é importante, né? Aquilo que eu faço hoje, aquilo que eu vou realizar hoje, as decisões que tomo, as escolhas, essas sim podem ser uma estratégia para eu ter um futuro melhor. Né? A gente entende muito bem isso em termos, por exemplo, de uma idade avançada, de uma velhice, com eu economizando e fazendo com que, chegando numa idade que não tenho muita produção, eu tenho aqueles valores que eu consegui economizar, poupar para a minha vida, e não vou passar apuros, né? E que tal se a gente fizer isso espiritualmente? Qual que é o tesouro que eu preparo para o meu futuro? Qual que é a vida que eu estou preparando, né? Também do ponto de vista espiritual, afetivo. É claro que todas as minhas amizades, todo o afeto, todo o amor que vou receber, depende do amor que sou capaz de dar hoje no meu presente, que eu planto as minhas sementes de amizade, de misericórdia, de solidariedade, que vão ter retorno garantido, que vão ser aposentadoria afetiva, espiritual, que vão dar riqueza à minha vida. Uma pessoa que no hoje, no seu dia a dia, se isola, pensa só em si, quebra amizades, quebra relações, arrebenta com tudo, vai ter com certeza um tempo futuro de solidão e de muita tristeza e de muita reclamação, não é? Então, esse é o grande segredo da vida, que é viver o nosso presente e acreditar que tudo que eu realizo hoje na minha vida é uma semente para o que vai acontecer e eu preciso ficar, permanecer, né, nesse hoje, nesse presente. Esse é o tempo que eu tenho. Eu não tenho o passado, que já foi. Eu não sou dono do futuro, que ainda não chegou, mesmo que eu possa prepará-lo, mas eu sou dono do meu presente. Então, hoje eu posso decidir quem é Graciano, como ele se comporta, como ele ama, como ele acolhe as pessoas ou não, como ele corrige seus erros, como ele aproveita de um erro no hoje para dar um novo passo, um novo acerto. E assim, gente, né? Então, a espiritualidade no dia a dia é isso aí. É algo que a gente constrói. É algo onde a gente se torna protagonista da própria vida. E como que isso acontece? Acontece com esforço, com disciplina, como a gente falou antes, e com muito esforço.
E o esforço pode ser comparado ao banho. Não adianta falar que ontem tomei banho, porque hoje já estou cheirando mal. Então, o esforço é do dia. O banho de hoje, né? E o meu esforço, a minha luta, a minha disciplina, a escolha das minhas palavras, a maneira de eu ser é de hoje. Esse é o tempo que eu tenho. Esse tempo é meu, o agora. Né? Não é o passado e não é o amanhã. O agora é meu e nesse agora eu me faço, eu vou me construindo, eu vou gerando e construindo minha vida e fazendo a minha história. Então, por hoje era essa mensagem, né, com alguns pontos sobre a espiritualidade do dia a dia. Discernir sentimentos, disciplinar a própria vida, não viver de qualquer jeito, não empurrar com a barriga, principalmente do passado para viver bem o presente. O único tempo que temos à disposição para preparar também um amanhã melhor. Então a gente vai encerrando assim, 21 e 3 minutos, 21 horas e 5 minutos. O Di vai continuar a colocar ao vivo aqui no Facebook, então peço para você guardar um minutinho. Eu vou ter que encerrar a transmissão. E ele vai colocar um vídeo que nós gravamos, uma música que gravamos com o Davi. E essa música gostaria que fosse a nossa oração final. E nessa música, que inclusive cantei o dia do meu aniversário, é uma música italiana onde se coloca toda a confiança em Deus, onde sabemos que a nossa oração, o nosso grito, o nosso levantar os olhos, o nosso confiar em Deus, nunca é jogado no nada. Quando a gente reza, quando a gente abre o coração a Deus, quando a gente grita, chora, ri com Deus, quando colocamos nossa vida no coração de Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que nos conduz. Então, vou encerrar aqui esta noite dando a todos a bênção do Deus do amor, a bênção do nosso Pai, e que a bênção desse Deus amoroso esteja sempre convosco, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.